Cientistas afirmam que o Brasil ainda está na primeira onda de casos de Covid-19 e que o país está longe de alcançar uma queda acentuada da doença. Cenário bem diferente do registrado na Europa, onde a nova alta de infecções já é uma realidade. Na Europa, a segunda onda levou ao fechamento de atividades na França, Espanha e Alemanha. É uma tentativa de evitar uma nova disseminação da Covid-19, que voltou com força total ao velho continente. Enquanto isso, no Brasil, a contaminação e os óbitos continuam estáveis. O país teve um pico de casos e mortes em julho, quando chegou a registrar quase 70 mil notificações da doença e mais de 1.500 óbitos em apenas um dia. Nas últimas semanas, esses números vêm registrando uma queda, em média de até 1/3 em relação ao cenário anterior. Mas as notificações se estabilizaram num patamar ainda considerado alto. Demorou um pouco para o vírus se espalhar pelo Brasil e, à medida que ele foi espalhando, em vez de a gente ver uma grande curva e com a queda rápido, a gente tem um acúmulo de ondaletas que se forma uma grande onda. O projeto Covid Analytics da PUC do Rio de Janeiro, uma ferramenta que acompanha a evolução da doença, mostra que não há previsão de queda, pelo menos a curto prazo. A gente continua prevendo uma estabilização, a gente vai estar caindo, mas caindo devagarzinho. Na Europa, a primeira onda foi contida com a adoção de medidas rígidas que restringiram a circulação de pessoas e tornaram obrigatório, por exemplo, o uso de máscaras. A flexibilização das regras pode explicar a alta de casos. Mas e o Brasil? Por que ainda não saiu da primeira onda? Foi a falta de uma unidade de política de enfrentamento da Covid-19, passando pelo governo federal, estadual e municipal. Essas três esferas tinham que falar a mesma língua, tinham que estar as três unidas com as mesmas estratégias. Se a gente aqui no Brasil briga porque foi necessário o isolamento e toda essa divergência política que há em relação ao isolamento social, na Europa, isso foi feito de forma bastante constritiva. Não foi esse isolamento à brasileira, em que nós víamos parques cheios, pessoas não querendo usar máscara e tudo mais. O Brasil não seria o único país a permanecer na primeira onda. Nos Estados Unidos, também não houve uma queda significativa no número de casos desde o começo da pandemia. Lá, ainda há aceleração nos números. Hoje, o país registrou um novo recorde diário, com quase 91 mil novas notificações. Lá também não houve uma unidade federativa com os estados, o que obviamente prejudica demais a luta contra um vírus que já é bastante complicado. Muito mais difícil lidar com fake news, com questões políticas e com pseudociência do que lidar contra o próprio vírus.